Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta e se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Bom, o que nós vamos falar hoje? Eu vou lembrar para você 7 coisas das quais você precisa se recordar quando você tem ansiedade. São tópicos básicos, simples, mas que nos ajudam quando a gente está sofrendo com crises de ansiedade recorrentes. A ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, todo ser humano vai ter algum nível de ansiedade, uns mais, outros menos. O problema da ansiedade é quando ela alcança níveis muito exacerbados e aí começa a causar um prejuízo na vida de quem sente ansiedade. Então, às vezes, as pessoas deixam de fazer algumas atividades porque sentem a ansiedade chegando, paralisa a vida de várias formas, de várias maneiras. Então eu vou compartilhar com você essas 7 maneiras, essas 7 coisas, na verdade, que você precisa observar se você tem ansiedade. A primeira delas é a seguinte: pergunte-se por que você está ansiosa ou ansioso. É importante você fazer essa pergunta para si mesmo para entender o real motivo da sua ansiedade e entender se esse motivo ele é verdadeiro. Se é algo que realmente está acontecendo, ou se é algo que você está criando na sua mente, ou se ainda você está aumentando o peso de algum acontecimento ou situação. Essa pergunta, por que eu estou ansiosa ou por que eu estou ansioso, vai te ajudar a ter uma clareza da situação. Você vai olhar para a situação com mais clareza, ao invés de simplesmente se entregar para aquelas sensações que você está passando naquele momento, você vai identificar a causa delas. E eu costumo sempre dizer, gente, para os meus clientes de terapia, que é muito importante a gente identificar a causa de algum sentimento que está acontecendo com a gente, a causa de algum comportamento, porque só quando a gente identifica é que a gente consegue trabalhar com mais clareza. Então, quando você pergunta para você, por que eu estou ansiosa? Você vai ter uma clareza maior do real motivo. Então, nunca se esqueça de perguntar para si mesmo, em um momento de crise de ansiedade, o porquê isso está acontecendo, qual é a causa. A segunda coisa que você deve se lembrar se você tem ansiedade é a seguinte: você não precisa acreditar em tudo o que você pensa. Quando a gente sofre com ansiedade, é muito comum a gente acreditar em todos os nossos pensamentos. Mas será que todos os nossos pensamentos refletem a realidade como ela é? Ou nós estamos fazendo uma coisa muito comum de pessoas com níveis de ansiedade muito elevados, que é a catastrofização? Essa catastrofização acontece com muita frequência em pessoas que sofrem com ansiedade. Então, nunca se esqueça de questionar os pensamentos que vêm à sua mente. Será que eu preciso acreditar em tudo que a minha mente me diz? De repente, começa a ter um pensamento de que as coisas vão sair errado por algum motivo numa apresentação de trabalho. Mas isso que está vindo na sua mente é verdade? Se você se planejou, se você estudou, se você entende do assunto, isso pode realmente acontecer? Quais são as ferramentas que você está lidando para que aquilo não ocorra? E se ocorrer, quais são os caminhos que você tem para lidar melhor com essa situação? Então observe se tudo que você diz para si mesmo em momentos de ansiedade é verdade. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa, certo? A terceira coisa que você deve se lembrar é a seguinte: todo mundo comete erros. Olha, gente, a grande maioria das pessoas ansiosas que eu conheço, e eu me incluo porque eu já fui muito mais ansiosa, é claro que com terapia, florais, yoga, meditação, esse nível de ansiedade hoje em dia é mais controlado. Mas uma das coisas muito frequentes em pessoas ansiosas é o perfeccionismo. E aí as pessoas ansiosas, elas não querem errar, porque só de pensar em um erro, em as pessoas julgando, isso causa mais ansiedade.
E aí a gente tem que ter em mente que todo mundo comete erros. Todo mundo. Não tem quem esteja absolvido da possibilidade de cometer erros na vida. Então é importante que a gente tenha essa clareza. E se você cometer um erro, você saber para qual caminho ir. Já que você cometeu, dá um passinho para trás e observa a situação. Olha para a situação e fala: nossa, eu cometi esse erro, não deveria ter falado ou feito isso dessa forma. E o que eu posso fazer de diferente? Qual o novo caminho que eu posso seguir? Ao invés de ficar se julgando, porque eu sei que o que a gente faz primeiramente é se julgar. Porque a gente quer ser perfeita, perfeito, né? E isso, infelizmente, gente, é impossível, né? Então tenha em mente que todo mundo comete erros e tenha mais compaixão, né? Autocompaixão consigo mesmo, consigo mesma, para entender que você é um ser humano e você comete erros assim como toda e qualquer pessoa, certo? A quarta coisa para se lembrar, caso você tenha ansiedade, é a seguinte: lembre-se de suas características positivas. Você consegue se lembrar das coisas boas que você tem? Às vezes a gente está ali com aquela ansiedade, com aquele medo e a gente se esquece de quem a gente é, porque a gente se entrega, né, para aqueles sentimentos que vêm à tona quando a ansiedade chega. E aí a gente se desconecta do nosso eu, de quem nós somos. Então treine sempre isso. Lembrar das suas características positivas, colocar para fora as suas coisas boas. A Angélica, eu não consigo lembrar na hora. Então, ande com uma listinha. Faça uma listinha de coisas boas sobre você. E ande na carteira, no bolso, e leia várias vezes por dia, até que você comece a internalizar essas características positivas. E se você ainda não consegue enxergar essas características, talvez seja a hora de começar a trabalhar a autoestima também. Então lembre-se, naquele momento de ansiedade, quais são as minhas características positivas? Quais são as coisas boas que me fazem sair disso que eu estou passando? Tenha em mente isso para você, grave isso na sua mente. É muito importante que a gente tenha essa consciência para lidar melhor com os momentos de ansiedade. Bom, e a quinta coisa que você... Passando uma moto alta aqui. Passou. A quinta coisa que você não deve esquecer, né, caso você também tenha ansiedade, é: você pode mudar os seus pensamentos. A gente acha que tudo que a gente pensa é uma ordem, né, e não pode ser mudado. Pois é, eu tô aqui para te dizer que é possível mudar os pensamentos. Hoje em dia eu trabalho muito isso com os meus clientes de terapia, comigo também. Por quê? Todo e qualquer pensamento pode ser questionado e mudado. Você não é o que você pensa, lembre-se sempre disso. Então, sempre que você estiver enfrentando um momento de ansiedade e vários pensamentos chegarem na sua mente, lembre-se, repita para você essa frase desse jeitinho: eu não sou o que eu penso. Lembre-se que você não é aquilo que vem na sua mente, né? Você pode questionar e pode mudar esses pensamentos. Então, se você está pensando assim, vamos supor que você vai num encontro amoroso. E aí começa aquela ansiedade, aquela coisa horrível. Ai, meu Deus, ele não vai gostar de mim, ou ela, né? Não vai gostar de mim, eu vou errar e vou falar besteira, e já começa a passar mal e aquela sensação horrível. Questiona o seu pensamento, mas por que eu tô achando que eu vou passar mal? Né? Você pode mudar, tudo vai dar certo, vai correr tudo bem. E se eu sentir algum mal-estar, eu informo a pessoa e tá tudo certo. Ou uma frase muito simples: vai acontecer o que tiver que acontecer. Essa frase, vai acontecer o que tiver que acontecer, ajuda a liberar a carga emocional. Então é uma das frases que você pode usar também para você questionar os seus pensamentos. Então lembre-se, você pode mudar aquilo que você pensa. A sexta coisa para não se esquecer, se você é uma ansiosa ou um ansioso de plantão, é a seguinte: a sua frase de apoio. Tenha frases de apoio, escreva frases para você, deixe grudada, sabe, com post-it no seu trabalho, no espelho do banheiro. As minhas frases de apoio, que na verdade são afirmações positivas que eu uso, eu deixo pertinho da minha cama com post-it para eu ler sempre que eu me esquecer das coisas que eu quero para mim. A frase de apoio que eu costumo usar bastante
para ansiedade e que eu costumo compartilhar também com os meus clientes que sofrem com ansiedade é: eu estou segura, eu estou seguro, tudo está bem no meu mundo, que é uma frase do livro da Louise Hay. Essa frase ajuda bastante porque ajuda a gente a se reconectar com a segurança que existe na gente. Uma outra que eu gosto de usar bastante é: não importa o que aconteça, eu lidarei com isso. Não importa o que aconteça, eu lidarei com isso. Essas são frases que nos ajudam a fortalecer, né? Elas vão ajudando a gente a entrar no ponto de equilíbrio novamente, porque mostra que nós todos temos uma força interna e que a gente se esquece nos momentos de desespero e ansiedade, que essa força está dentro da gente, porque a gente troca, né? A gente agarra a ansiedade e empurra a nossa força interna para trás. Então, frases de apoio ajudam muito no momento de ansiedade e ajuda muito a gente se lembrar disso sempre que a gente precisa. Então, tá indo trabalhar? Não importa o que aconteça, eu vou conseguir lidar com tudo que acontecer hoje. Tá saindo para o encontro amoroso? Eu estou segura, tudo está bem no meu mundo. Tá indo pegar o resultado de um médico? Do exame médico, desculpa. Não importa o que aconteça, eu vou conseguir lidar com isso. Isso vai te dando uma segurança e acalmando a ansiedade, baixando o nível de estresse. E a sétima coisa, para não se esquecer, é respirar. Respire. Você se lembra de respirar? Você se lembra dos seus pulmões, né? Inspira o ar, segura alguns instantinhos, expira. Na ansiedade, a nossa respiração costuma ficar muito acelerada, né? A gente respira assim, como se estivesse faltando ar. O primeiro passo é se conectar com a respiração. Sentir o ar entrando e o ar saindo. Tem uma respiração que eu gosto muito de fazer, que é a respiração 4x4. Então, você inspira contando até 4. Segura a respiração contando até 4, solta contando até 4 e fica sem ar, segurando aqui, mais 4. Então, essa é uma respiração que ajuda bastante em momentos de ansiedade, tá bom? Bom, essas foram as 7 coisas que você não deve esquecer se você tem ansiedade. E caso você precise ainda de uma ajuda terapêutica, eu tô aqui para te ajudar, é só você falar comigo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho como terapeuta floral, como funcionam as minhas sessões e os valores de terapia, eu vou deixar todas as informações aqui na caixa de descrição. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!